Amém. Graças a Deus, estamos iniciando a nossa live. Acabamos de termos o nosso momento de culto presencial e agora também a live. E eu quero agradecer aqueles irmãos, seguidores do nosso canal no Instagram, que está acessando a nossa live, e também essa live será gravada e estaremos depois postando ela também no Facebook e no YouTube, amém, amados? Então depois você mesmo, pode assisti-la no YouTube. Então geralmente eu coloco no meio da semana no YouTube, porque eu tenho que fazer algumas adaptações da gravação para poder liberar ela para nosso canal no YouTube. Você pode então depois entrar lá no YouTube, Igreja Missionária Unida TC, que é a sigla TC Três Corações, e você pode também assistir lá na sua TV, se for Smart TV, você pode até assistir essa pregação lá e remoer mais ela, tá bom? Então eu quero aqui ler Mateus capítulo 5, no versículo 33 e 37. Mateus 5, 33 e 37. Que diz assim: outro sim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Amém, amados? Então, nós temos este versículo, seja, porém, o vosso falar sim, sim, ou não, não. Então nós temos essa palavra, e nós queremos compartilhar junto com os nossos irmãos aqui nesta noite, Amém? Então, seja, porém, o vosso falar sim, sim, ou não, não. Amados, eu quero aqui contar uma experiência. Por que Jesus diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, ou não, não? Olha, eu até baseando-se no momento, na experiência de vida que eu estou tendo lá em casa durante esses últimos dias, eu nunca ouvi tanto não na minha vida, nunca tinha escutado tanto não como nesses últimos dias eu tenho ouvido lá em casa, Os irmãos sabem que a Nicole ganhou, da Cíntia, da irmã dela, uma cachorrinha da raça Husky siberiano, e ela chama a Emma, colocou o nome de Emma, essa cachorrinha. E como todo cãozinho novo precisa ser o que? Treinado. Uma cachorrinha, que nem bebezinho, Você tem um bebê, ele chora, ele tem as necessidades, ele acorda de noite. E a mesma coisa, o cachorro novinho, ela tem apenas alguns meses. É uma cachorrinha nova, E principalmente dessa raça, a gente não sabia que ela era uma raça tão imperativa, tão, como eu posso dizer, tão agitada,
e Peralta, meu Deus do céu, o cachorrinho Peralta, dá um trabalho que só Jesus. Então tá lá, e a Nicole já lá no segundo dia já até chorou, porque o cachorrinho dá um trabalho mesmo, porque não é fácil cuidar desses bichinhos. Mas, igual eu estou dizendo para os irmãos, como a gente não estava sabendo lidar com esse bichinho e precisamos, da gente, ela mordia tudo que estava na frente, e até as nossas canelas também. Um bicho tem um dentinho afiado que só Jesus. Mas amados, a gente teve que ir lá no Google, recorrer ao Google, e para poder ver como adestrar um cãozinho, nessa idade, como a gente teve que nos socorrer ao Google e pegar algumas dicas, com adestradores. E uma das coisas que precisamos fazer diariamente, que nos ensinou uma dica, naquela idade desse cachorrinho, você tem que falar não para ele. Tudo que ele vai fazer que você não quer que ele faça, você tem que dizer não para o cachorrinho. E eu só ver não dentro de casa, irmão. Não para lá, não para cá, grita não na cozinha, não na sala. E você, olha, eu acho que durante o dia eu escuto mais de 50, 60 não por dia. Você imagine, soma durante a semana quantos não eu tenho ouvido, E amados, mas a gente tem aprendido algumas coisas com isso, E nós vemos que o que me chamou mais atenção, que o adestrador, ele ensina que você não pode dizer um não de qualquer jeito. Você tem que dizer um não com autoridade. E isso eu e a Neuza a gente sabe muito bem. Agora a Nicole, ela ainda não está nessa fase de obter sim uma autoridade sobre alguém ainda. Ela não tem liderança ainda, então ela não entende muito a questão, porque a autoridade não é gritar. Porque tem gente que pensa que autoridade é grito. Então, se você faz isso na sua casa com seus filhos, você está enganado. Isso, gritar, não é sinal de autoridade. A autoridade é algo mais profundo do que isso. É algo que vem de dentro, porque Deus nos deu essa autoridade. Amém, amados? Olha, inclusive quando Deus criou os céus e a terra, Ele deu autoridade para o homem dominar todos os seres, até animais domésticos como a ema. E Deus deu autoridade. E também quando Jesus ele subiu ao céu para deixar os discípulos mais tranquilos, e agora o que vamos fazer? Porque ainda há muitos demônios nessa terra, há uma batalha espiritual. Jesus ele falou: eu vos deixo, o Espírito Santo, e eis que vos dou autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios. Então nós vemos que biblicamente alguns discípulos uma vez foi expulsar o demônio e não conseguiram. Falou: Jesus, por que ele falou? Por falta de fé. Porque nós precisamos de fé, precisamos de autoridade, que é baseada pela fé. É acreditar com aquilo que você diz, ele vai fazer efeito. Amém, amado? Então eu vejo que para mim existe um mistério em tudo isso. Eu creio que Deus quer ensinar tanto para Nicole. Eu creio que Deus tem um chamado de liderança na vida dela, da Nicole. Então eu creio que Deus quer ensinar para ela, e que ela ter um ensinamento de Deus a compreender, a dizer não com autoridade. E também creio que através dessa experiência que eu e minha família estamos passando com esse novo animalzinho, todos nós também podemos aprender também que não basta somente dizer não para aquilo que nos prejudica na nossa vida cristã. Então não é somente dizer não àquilo que nos prejudica, é necessário dizer não com autoridade.
Por quê? Porque Jesus nos ensina em sua palavra que seja, porém, o vosso falar sim, sim. Ele repete duplamente, uma palavra dupla: sim, sim, ou não, não. Quer dizer, você tem que falar com firmeza. Amém, amados? É com firmeza. Então, é a mesma coisa, não podemos cometer perjúrio. Quem já ouviu falar nessa palavra perjúrio, muito usada em tribunais? Olha o que diz lá em Mateus 5:33. Mateus 5:33, e no versículo 34 diz assim: Outros sim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Então, nós vemos aqui nessa passagem, como foi dito aos antigos: não perjurarás. Então, cometer perjúrio é quando afirmamos dizer a verdade para uma autoridade ou para alguém, e depois mentir naquele depoimento que você está dizendo que é a verdade. E isso é muito usado nos tribunais. Não tem lá, até quando um presidente ou alguém vai tomar posse, uma pessoa de autoridade, até mesmo um juiz, um presidente, ou não tem lá, eles fazem até uma confissão de fé: eu juro, aqui dizer a verdade, e até mesmo para obter aquele cargo tão importante que é um cargo de autoridade. Nós vemos pessoas diante de Deus jurando que vai cumprir as leis. E nós também, nos tribunais, quando uma pessoa vai ser testemunha num tribunal a favor de alguém, então, ou até mesmo um advogado ou réu, o juiz ele fala que faz a pessoa fazer uma confissão para ela dizer que ela vai falar a verdade diante de Deus e diante dos homens, até põe a mão sobre a Bíblia. Agora, quando a pessoa senta na cadeira e a pessoa vai ali, o promotor de justiça ou o advogado vai conversar com ela, fazendo as perguntas, se ela mentir ou omitir, ela está cometendo perjúrio. Isto é perjúrio. É você querer enganar a pessoa, tentando ludibriar ela, escondendo a verdade. Amados, então nós vemos isso na própria justiça da terra, que é crime cometer perjúrio, quanto mais diante da justiça de Deus. Quantos casos já ouvimos, ou até por ignorância, juramos por Deus? Olha o que a Bíblia fala aqui, para nós não jurarmos nem pelo céu, porque é o trono de Deus. E temos que falar assim, quando quer afirmar uma verdade: eu juro por Deus, eu juro por Deus, sendo que a Bíblia é contra isso, não podemos falar isso. Então a Bíblia fala que a gente não pode nem jurar pelo nosso cabelo, porque a gente nem sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça. Então nós não devemos fazer esse tipo de juramento. Temos que falar: eu juro pela minha mãe, Temos que falar assim, já viu isso, E temos que falar quando a mãe já partiu: eu juro pela minha mãe que já morreu. Então já temos que fazer esse tipo de juramento. Às vezes a pessoa está querendo dizer a verdade, mas muitas das vezes ela está querendo esconder uma mentira e fazer com que aquela mentira se torne uma verdade. Amados, então nós vemos que não podemos jurar por pessoas, não podemos ficar jurando por tantas coisas, porque muitas das vezes a pessoa ela quer jurar que está dizendo a verdade, mas na realidade
ela está escondendo, ela está querendo esconder uma mentira. Nós vimos nessa semana na CPI da Covid, né? Os senadores quiseram até dar voz de prisão para o ex-secretário de comunicação Fábio Van Gaster, né? Por quê? Por falta de objetividade nas suas respostas, porque eles estavam ali, estão convidando algumas pessoas dentro das autoridades, né, para prestar alguns relatos. Presta atenção aqui, meu irmão. Então, para prestar alguns relatos. Somente falando, eu estou vendo o menininho tomando água ali, né? Eu acho que se tomasse, o povo de Deus tomasse tanta água em casa, não tinha problema de rim, né? Nada como toma água na igreja, né? E às vezes a gente não toma tanta água em casa. Então, o ex-secretário de comunicação Fábio Van Gaster, por falta de objetividade, ele ali estava cometendo perjúrio quando estava sendo depondo ali em suas declarações, estava ocultando, e logo perceberam os senadores e foram para cima deles. Então foi o maior comentário, né, na comunicação sobre essa questão essa semana da CPI aí, que pegou fogo, né, a CPI da Covid-19, né? E isso não é diferente, irmãos, do nosso cotidiano, porque somos também nós induzidos diariamente por quem? Por Satanás, porque Satanás, ele é o pai da mentira, não é verdade? E ele fica buzinando na nossa mente, e se a gente não tomar cuidado, a gente acaba escondendo também a verdade. E muitas das vezes, até tem uma frase que diz que a verdade dói. Quando a gente quer falar uma verdade, às vezes dói, porque não é fácil falar a verdade. E por não querer falar a verdade, a gente acaba cometendo erro. E por isso que eu quero dizer para os irmãos que em muitas das vezes, sem percebermos, quando queremos dizer não para alguém, mas muitas das vezes enganamos-nos a nós mesmos dizendo um sim, ou enganamos a pessoa dizendo sim. Então, o tema dessa mensagem é: nunca diga sim quando você quer dizer um não. Nunca fale um sim quando você queira dizer um não. Então, algum dia, olha só, vamos aqui agora para a prática do cotidiano das nossas vidas. Algum dia, eu quero fazer algumas perguntas. Já te pediram um favor e você não conseguiu dizer não? Quantas vezes já acontece isso conosco, não é verdade? A pessoa pede um favor para você, você não está querendo, né? Você acaba dizendo sim, mas no seu coração você queria dizer um não bem grande. Infelizmente, vemos muitas pessoas que têm dificuldade em ser sincero e dar uma resposta. Muitos querem, às vezes, agradar ao dizer um sim, mas por dentro ficam tristes, porque a vontade dele naquele momento, ou dela, era dizer não. Muitos até se prejudicam, né? Porque por quererem agradar ao dizer sim, acaba sendo prejudicado, porque não tem coragem de dizer não. Pois com certeza, amados, Deus não se agrada quando tomamos esse tipo de atitude de querer dizer sim só para agradar alguém. E por essa atitude podemos até perder a nossa paz, não ficar em paz. Quantas vezes aconteceu isso? A gente fala, faz isso para mim, tudo bem, eu vou fazer, mas depois fica inquieto. Então, infelizmente, muitos perdem até a paz por causa disso. Muitos dão a desculpa que, não quero fazer inimizade com ninguém. Eu falei um sim só por falar. Porque eu não gosto de fazer inimizade.
é falta de sinceridade. Então, quando agimos com sinceridade, aí agradamos a Deus, e Ele com certeza nos livrará de situações constrangedoras, ao sermos sinceros, ao dizer um não quando queremos dizer não, irmãos. Então você não tem que ficar se preocupando em dizer não quando você quer dizer não, porque o próprio Deus, Ele se agrada quando você é firme, quando você é sincero. Outra pergunta: você já ficou irado quando alguém disse um não quando você esperava um sim? Você foi lá pedir algo, foi lá, né, falar para a pessoa, você esperava dela um sim, a pessoa vai fazer esse favor para mim, aí você ouviu um não. Quantas vezes a gente já virou? Eu me lembro uma vez, que na época quando tinha videocassete, né, a gente era, né, pobrezinho, não tinha condições, aí tinha um vizinho que foi lá e comprou um videocassete. Eu falei, meu Deus, eu imagino, vou pedir emprestado lá para ele, me emprestar uns dias lá para eu assistir uns vídeos aqui. Aí ele chegou lá, a mulher dele falou, não vai emprestar. Eu falei, sai nervoso, eu falei, que isso, né? Que regulagem. Então, amado, ela foi sincera. Agora, então, e às vezes a gente não tem esse posicionamento, né? E nós precisamos aprender. Então, você já emprestou algum objeto quando não queria emprestar? A pessoa chegou com você, né? Agora a pessoa chegou, você me empresta sua chapinha lá, o seu secador de cabelo. Falando, meu Deus, mãe, não quer emprestar, mas você acaba emprestando, daqui a pouco volta queimado, volta com o fio quebrado, ou você empresta alguma coisa que você não queria emprestar. E acontece, isso são coisas que acontecem no nosso cotidiano, sim ou não, irmãos? Não acontece isso conosco, muitas das vezes? Você já tomou algum prejuízo por ter dito sim quando queria dizer não? Quantos prejuízos às vezes nós tomamos, né? Às vezes empresta algo de valor para uma pessoa e ela não pode pagar aquilo. Aí dá errado, a pessoa quebra e depois a gente fica culpando, tá bem, não presta mais nada para ninguém, porque tá vendo, quebrou meu negócio, aí ainda diz que não pode pagar. Mas você emprestou, você não quis dizer não, era simples, era só falar, não posso, não quero. E infelizmente a gente faz muitas coisas para agradar as pessoas, e não é firme, não somos firmes muitas das vezes nas nossas palavras. Eu mesmo já sofri demais por não querer dizer não para agradar alguém. Já sofri demais com isso, mas graças a Deus, amado, que hoje eu posso dizer que eu sou curado nisso. Se eu tiver de falar um não, eu falo sem problema nenhum. E nós precisamos, como cristãos, ser firmes assim, aprender com isso. Não é errado emprestar as coisas, não estou dizendo que você pode emprestar suas coisas. Não é errado dizer sim quando queremos dizer sim. Não é errado dizer não quando queremos dizer não. Mas temos que tomar cuidado quando fazemos o que não queremos, só para agradar as pessoas. O importante é agradar a Deus, amém, amados? Se a pessoa ficar chateada, vai ficar chateada, aí depois você ora por ela, e o Espírito de Deus vai fazer com que aquela pessoa entenda aquilo. E se não entender, nós vamos fazer o quê? Então é melhor você ficar bem com Deus do que você ficar bem com a pessoa e ficar mal com Deus, por causa de falta de sinceridade. E lá em Mateus 21, 28, né, nós temos aqui uma história que Jesus aqui contou, que diz assim: mas que vos parece, Jesus faz uma pergunta, mas que vos parece, um homem tinha 2 filhos, e dirigindo ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele, porém, respondendo disse:
não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, eu vou. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Esta é uma palavra que Jesus estava ali, esse texto, ele está bem claro, que Jesus estava tratando de quê? De hipocrisia dos fariseus, porque os fariseus eram mestres das leis, mas não cumpriam o que ensinavam. Era farisaísmo. Quer dizer, eu faço isso, eu digo que faço isso, mas na verdade não faço. Eu falo que vou fazer, mas na verdade não quero fazer. Eu falo que vou, mas na verdade não quero ir. Então, Jesus repreende essa atitude daqueles homens. E 1 Samuel capítulo 15, no versículo 22, diz assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. O que quer dizer? É melhor obedecer do que sacrificar. Essa é uma palavra de Samuel, porque os homens, eles tinham que prestar sacrifício, mas não eram obedientes às leis do sacrifício, faziam de qualquer forma. Então, amados, o que eu quero ensinar para os irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado para que o espírito de farisaísmo não venha entrar na nossa vida. E isso acontece quando dizemos algo e não cumprimos o que nós estamos declarando. Você fala que vai fazer e não faz. Então voltamos a dizer, quantas vezes dizemos sim quando queremos dizer não? Lembro-me, né, que no princípio da minha conversão, igual eu falo para os irmãos, eu tive muita dificuldade quando alguém me pedia um exemplo, uma folha de cheque. Hoje quase ninguém mais usa cheque, tem cartão de crédito, mas naquela época lá, poucas pessoas tinham cartão de crédito. Eu nem sei se tinha cartão de crédito naquela época, foi depois de um tempo. O cheque veio primeiro. E eu me lembro que às vezes os amigos chegavam, empresta uma folha de cheque aí. Por quê? Porque os mercados aceitavam cheque pré-datado para fazer compra. Aí eu não queria emprestar, mas para agradar a pessoa, eu ia lá emprestar. Depois ficava preocupado, será que a pessoa vai me pagar? Será que nem está chegando a data? Ficava naquele desespero, nem dormia. Tão simples, era só falar, não, isso aí é uma coisa que se empresta, eu não posso emprestar, porque se você não tiver o dinheiro para pagar no dia, não tem como pagar, não chega a botar, eu vou ter problemas financeiros com isso. Mas, amados, eu passei tanto apuro com isso. E quantas das vezes eu emprestei cheque para amigos, e eles nem ligavam para pagar, ia pagar quando eles queriam. E eu sofria, e mesmo assim depois eles voltavam lá e eu não sabia dizer não, porque eu não tinha um entendimento da palavra. E nós precisamos ter esse tipo de entendimento. E quantas vezes, né, isso pode acontecer conosco, né? E quantas vezes, às vezes eu não queria emprestar, eu era novo convertido, eu mentia, cheguei até de usar de mentira, se tornando um filho do diabo, porque mentiroso é filho do
diabo, a Bíblia diz. E ali eu falava, meu talão não chegou ainda. Quando chegar eu te empresto. Tinha lá um monte de talão na gaveta. Mentia para não emprestar. Que custa falar um não? Mas eu não tinha coragem, porque não era curado. Nós precisamos ser curados nisso. Se você não é curado nisso, você precisa ser curado. Você não tem que fazer nada para agradar ninguém, amém, amados? Não devemos fazer nada para agradar ninguém. Então, outras vezes, acabava emprestando, mas no meu coração ficava triste, ficava amargurado, agora me emprestei meu cheque, agora meu nome vai para o espaço, esse camarada vai pagar, para quê? Então melhor não emprestar. Simples, uma palavra simples, uma palavra de 3 letras, N-A-O-T-I-O, como diz, N-A-O-T-I-O. Então não podemos ficar aí com o coração amargurado por causa disso. E precisamos ter a consciência tranquila e ser sincero conosco mesmo, e ser sincero com as pessoas, amados, porque isso é sinceridade. Então precisamos entender, e eu quero dizer aqui que não é errado se você empresta seu cheque. Eu não estou falando que isso é errado, Você pode até fazer isso, mas se isso não venha deixar o seu coração inquieto, sem paz. Você quer fazer isso, mas se a pessoa te der um prejuízo depois, não fique reclamando, falando mal dizendo a pessoa. Você que tomou essa decisão, você que quis ajudar. Então, se você quer fazer isso, correr um risco, amém. Não é errado fazer isso. Agora, errado depois é ficar maldizendo a pessoa, ficar falando para todo mundo, lá, a pessoa pegou um negócio para emprestar e não pagou, aí ficar maldizendo a pessoa. Não podemos ser assim. Então é melhor a gente, se não quisermos correr esse risco, é melhor falar não. Amém, amados? Então, eu lembro de uma outra situação. Eu tinha acabado de me converter, então eu estava naquela vida no princípio, buscando a Deus, fazendo de tudo, se livrando do velho homem, do mundo, das coisas do mundo. E eu estava ali naquele fogo com Deus, naquela paixão com Deus. De repente chega um amigo, aí eu já tinha um videocassete já. Eu trabalhava no correio, lá tinha um consórcio. Olha só, comprei meu primeiro videocassete com consórcio. Hoje faz consórcio de carro, antigamente era de videocassete. E eu fiz um consórcio de videocassete por contemplado, e eram poucos amigos que tinham videocassete. Aí chega um amigo meu com uma sacolinha cheia de filme pornográfico. Vamos lá, comprei aqui, aluguei os filmes ali, vamos assistir na sua casa. Eu falei, não, me converti, não posso assistir essas coisas em casa não. Então me empresta um vídeo aí, me empresta um aparelho para me assistir em casa. Eu peguei e falei, não, também não vou emprestar não, meu aparelho rapaz, eu quase apanhei naquele dia do meu amigo ali. Ele teve que ir lá devolver todas as coisas que ele tinha alugado lá. Mas eu, mesmo assim, eu falei, meu Deus, como é que eu vou agir, como é que eu vou falar para esse camarada agora convertido? Mas, irmãos, o Espírito de Deus nos dá força. E depois ele ficou bravo comigo, 1 mês, 2 meses sem falar comigo. Depois ele foi lá, pegou tudo, esqueceu o que tinha passado. Amados, nós temos que falar firme, ser firme contra o inimigo, contra o mal, contra a carne. A gente tem que ser firme com Deus, amém, amados? A gente temos que, aliás, deixar Deus agir em nós com firmeza. Deixar o Espírito Santo usar a nossa vida, porque aí nós não seremos pedras de tropeço para ninguém, nem pedras de escândalo para ninguém. Então nós precisamos ter postura, e eu me lembro aqui de um homem, servo de Deus, chamado Jó. Jó, ele tinha um coração íntegro, e nós também precisamos ter um coração íntegro em dizer não ao pecado, porque não é fácil dizer não ao pecado. Jó capítulo 1 versículo 7, olha só que diz aqui esse texto.
Então o Senhor disse a Satanás, Jó capítulo 1, versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: dondes vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus. Olha só, nós temos 3 qualidades aqui sendo destacadas na vida de Jó: integridade, retidão e um homem que temia a Deus e desviava do mal. 4, podemos colocar 4 aqui qualidades dentro do caráter de Jó que nós também precisamos adquirir. Precisamos ser pessoas íntegras de coração. Precisamos ser pessoas retas, que andam no caminho reto do Senhor. Precisamos ter temor de Deus naquilo que nós fazemos para nós e para as pessoas. E precisamos também desviar do mal. Agora, quem não gostaria desse elogio, desse homem, Jó, que recebeu? Quem de nós aqui não gostaria de um elogio deste, mesmo sendo de um homem, quanto mais de Deus? É bom quando as pessoas falam para nós: ó, aquela pessoa ali é uma pessoa de bem, né? Não é bom ouvir isso? Ah, aquela pessoa é uma pessoa de caráter. É bom quando você aí tem aí um score, de qualidade. Então a gente gosta disso, e nós vemos que Jó, ele tinha essas qualidades. Pois Jó, para ele ter essas qualidades, ele pagava um preço para isso, um preço tão grande, de até o próprio Satanás ele ir até o céu no interesse de reivindicar se realmente Jó era um homem íntegro de coração. E o único que poderia responder isso era o próprio Deus. E o próprio Deus, ele ali qualificou Jó e provou para Satanás que o homem pode viver em integridade. Amém, amados? Então, se Jó pôde viver em integridade, em sinceridade, nós também podemos. Não é diferente conosco. Se isso foi possível na vida de Jó, nós também. Agora imagine, vamos imaginar, Satanás foi lá naquela região, no Oriente, e rodeou a vida de Jó e foi até os céus para querer ali colocar ele numa panela de pressão diante de Deus. Agora vamos imaginar se hoje, chegando ao céu, Satanás chegando ao céu, e de repente, Deus pergunta a Satanás: de onde vem, Satanás? Satanás está lá no céu hoje, e Deus pergunta, é só uma imaginação aqui. Imagine Satanás indo lá no céu, e Deus falou: de onde você vem? Eu vim de lá de Três Corações, vim de lá de passear pela cidade de Três Corações. Aí Deus perguntaria a Satanás: vistes lá os meus servos da Igreja Missionária Unida? Viste lá o meu povo que está lá na igreja? Então Satanás, ele diria: vi sim, muitos dizendo, para falar que não está em casa quando o telefone toca. Eu vi alguns dizendo para avisar que eu não estou em casa quando alguém apertar a campainha. Imagine como Deus ficaria numa situação dessa, irmão. Imagine quando Deus, não estou dizendo que há pessoas dizendo isso,
mas vamos colocar a situação, quando às vezes a gente, por besteira, fala coisas que não precisava, não teria necessidade de falar. Pois é assim que muitas das vezes, amado, às vezes a gente age, porque dizer não, muitas das vezes, não é fácil. É muito mais fácil dizer sim para agradar alguém, e muito mais fácil quebrar regras ou princípios para satisfazer o nosso querer e a nossa vontade, como se Deus está lá no mundo das estrelas e não está vendo o que se passa, não está ouvindo o que a gente fala, não está ouvindo o que a gente diz. Imagine então se Satanás permeasse o povo de 3 corações e fizesse pergunta: quantos crentes cairia na malha fina, né? Então, quantos seriam peneirados aí? Então, amado, o que eu quero dizer aqui é que nós precisamos ser firmes em dizer um não. Dizer não não é dizer não ao pecado, principalmente. Eu fiquei pensando e refletindo, né? Que se Deus deu poder, deu domínio aos homens sobre os animais, como no caso dessa cachorrinha, a Emma, em que obedece quando dizemos um não com autoridade para ela. Nós vimos lá no Google, como faz, a cachorra está mordendo tudo, está mordendo a gente, inquieto, correndo, como a gente vai fazer? Vamos lá, deu a diga não, mas diga com autoridade, empurra a cabeça dela para trás. Não, se ela vir de novo, fala 10 vezes não, uma hora ela vai. A massa acredita que a gente fala não para ela, ela fica brava e depois ela sai e mostra até que está brava, que não está gostando, ela quer fazer aquilo. Agora, se Deus nos deu domínio para isso, amado, Deus também te deu domínio a dizer não àquilo que é do mundo, a dizer aquilo que não provém dele, a dizer não para o pecado, para o desejo da carne, para a concupiscência, que é o desejo da carne, para a mente que fica perambulando a ventos, a caminhos de erros que surgem no nosso coração. Eu quero dizer que, infelizmente, o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, não consegue dizer o não com autoridade quando o pecado bate na porta dele. Um cachorro, um animal, ele consegue entender o não, mas muitas das vezes a gente não consegue entender o não quando o Espírito de Deus, ele toca no nosso coração, e isso não vai ser bom para você. Você precisa dizer não para isso, você precisa dizer não para aquilo. Não faça isso. O Espírito de Deus dentro de nós, ele clama, ele geme, ele fala conosco: não vai por esse caminho. E nós que somos seres racionais, não temos às vezes uma autoridade para dizer não. Arreda-te de mim, Satanás, eu não vou fazer aquilo que você está querendo que eu faça. E você tem que dizer isso com autoridade. Mas infelizmente as pessoas falam não, mas falam aquele não já pensando: eu acho que sei lá, eu deveria ter aceitado essa proposta, e daqui a pouco está já remendando, fazendo um caminho para seguir aquilo que o Espírito Santo de Deus está dizendo que é errado. E é muito sério isso, irmãos. E muitas das vezes o diabo, ele vai querer nos tentar, só para dizer, a Bíblia diz assim: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, porque o diabo, enquanto o seu coração estiver batendo, ele vai querer jogar armadilhas, vai querer fazer coisas para você aceitar aquilo que o Espírito diz não para você fazer. Amém? Então, dizer não ao pecado, mas no seu interior dizer sim, é farisaísmo, é hipocrisia, é ser hipócrita, é ao mesmo tempo desejar fazer aquilo que agrada a nossa vontade, e não aquilo que agrade a vontade de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem
porque nós precisamos cumprir essa palavra que Jesus diz. O crente verdadeiro, ele tem que aprender a falar sim, sim, ou não, não, com sinceridade no coração, para que não venhamos cometer erros e também desagradar o nosso Deus. Olha o que diz lá em Provérbios capítulo 16, versículo 7. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz até que seus inimigos tenham paz com ele. Então não fique preocupado de você desagradar alguém por agradar a Deus, porque quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, o próprio Deus faz que até seus inimigos tenham paz com ele. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3 diz assim: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, para que a palavra de Deus que está dentro de você não seja censurada. Nós precisamos ter uma vida de santificação, uma vida de verdade, de sinceridade com Deus no Evangelho. Precisamos ser crentes firmes, com poder e autoridade, para que a palavra de Deus não seja censurada na nossa vida, porque é isso que o inimigo quer, é fazer com que as pessoas olhem para você e desvalida a palavra de Deus que você aprendeu. Você vai falar do Evangelho para a pessoa vai falar: quem é esse aí? Isso aí vive nessa vida, isso aí está falando isso, mas não vive isso. Isso é farisaísmo. Lucas capítulo 17, versículo 1 diz assim: disse Jesus aos seus discípulos: é impossível que não venha tropeço, mas ai daquele por quem vierem. Amados, olha que palavra. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E eu quero encerrar aqui dizendo no Tiago capítulo 4, no versículo 7: sujeitai-vos, pois, a quem? Aos homens. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E isso tem de ser um não bem forte para o pecado e um sim para agradar a Deus e o Espírito de Deus, em nome de Jesus. Precisamos dizer não ao pecado, mas não queremos sim, não com autoridade. Assim o diabo vai fugir de você e você viverá o melhor de Deus na sua vida. Você vai ver as coisas acontecer, vai ver as coisas romper, porque dentro de você habita o Espírito Santo e Ele nos deu autoridade para vencermos. Amém? Amém. No nome de Jesus, coloque-se em pé. Aleluia. Eu quero dizer a todos e aos nossos seguidores da nossa live: não queira agradar as pessoas dizendo sim quando você quer dizer um não. Seja sincero de coração. A palavra sincero vem de uma origem. Quando os reis tinham os bobos da corte, e os bobos da corte usavam aquela máscara de alegre. Já viu esses filmes? Os bobos da corte vinham com aquela máscara com um sorriso bem alegre, para dizer, para ali trazer alegria ali, fazendo aquele papel de alegria, um palhaço chamado bobo da corte. E eles usavam uma máscara de cera. Por isso vem a palavra sincera, que quer dizer sem cera, sem máscara. O crente precisa falar, ser sincero, não mascarar, dizer a verdade, dizer não quando quer dizer um não, e quando quer dizer um sim, fala um sim, sim, ou fala um não, não. Amém, amados? Pai, muito obrigado por essa ministração. Agradecemos ao Senhor por essa palavra.
E isso é uma libertação que precisamos ter. Isso é uma cura que precisamos ter. Muitas das vezes nós tomamos prejuízo para querer agradar as pessoas. Às vezes, meu Deus, nós não queremos agir da forma que agimos. Às vezes, Pai amado, temos atitudes até infantis, mentimos, meu Deus amado, perjuramos, meu Deus, porque nós dizemos ao Senhor que vamos viver uma vida com o Senhor, com o Espírito do Senhor em santidade, e muitas vezes, como somos provados, testados, aí deixamos as impurezas do não falsificado entrar no nosso coração, das coisas incertas. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, nos ajude, muda o nosso caráter, muda, meu Deus amado, se for possível, traga transformação no nosso coração, na nossa mente, ó Deus amado, porque nós não queremos, meu Deus amado, agradar aos homens e desagradar ao Senhor. Queremos ficar em paz, queremos ter alegria, queremos ter firmeza no coração para tantas coisas, principalmente para o pecado que nos chonda, para o inimigo que está fugindo, meu Deus, como um leão ao nosso redor, querendo nos tragar, mas o Senhor é o leão da tribo de Judá, é mais forte para, meu Deus amado, espantar todos os mal, espantar tudo aquilo que é incorreto. Queremos viver uma vida, meu Deus, de um caráter aprovado, no nome de Jesus. Que a igreja e os irmãos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos, Deus abençoe os irmãos que assistiram a nossa live, em um nome de Jesus. Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor